Como o cara que ensina finanças pode ter falido? É a mesma coisa de um banguelo tentar me ensinar a escovar o dente. Mas você sabia que o Robert Kiyosaki já foi vaiado no Brasil? Realmente a frase "nunca conheça seus heróis" não foi tão verdadeira nesse caso. Fica até o final que você vai saber o que aconteceu. Já adianto que esse vídeo não é para falar mal do Kiyosaki, só porque ele tem 2 pais e eu não tenho nenhum. Bem-vindo ao canal Comediante Barra Gênio, eu sou o Vinicito e eu estava pesquisando aqui no canal sobre o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Daí eu acabei vendo algumas coisas do Robert Kiyosaki. Portanto, eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar essas coisas que achei meio interessante até. Tem coisas que eu não vou colocar aqui no vídeo, como... eu acho que eu já sabia, né? O Pai Rico não existe, foi uma criação dele. Porque um cara que lembra certinho da infância dele é difícil, né? Só se ele tiver uma memória eidética, que eu não sei se ele tem. E também, pela idade que ele tinha, sabe? Como que ele conseguiu pensar em ganhar dinheiro, essas coisas. Eu lembro que na minha idade eu, sei lá, dava chute no portão. Como que o cara desse conseguia pensar nisso, sabe? Eu só pensava em jogar videogame. Só se ele tiver realmente um QI absurdo. Sendo que ele não tinha uma infância tão pobre assim pra ficar querendo pensar em dinheiro, sabe? Então, é algumas coisas que faz a gente pensar. Aqui eu vou passar nesse vídeo algumas coisas que eu descobri sobre o Kiyosaki. Se eu vou comentar se o seu livro me ajudou mesmo, porque eu já li ele umas 2 vezes, até mais, eu acho. Sabendo disso, eu devo ler o livro desse cara? Então, vamos começar aqui. Eu fiz uma pequena investigação e eu descobri mesmo que ele faliu. Ou seja, provavelmente foi influência do pai pobre. Foi lá para meados de 2012, eu até tirei um print aqui da notícia. O autor de Pai Rico, Pai Pobre pede falência da sua empresa. E aqui tá aqui falando na época, né? Mas eu separei aqui o que aconteceu. E houve uma disputa judicial e não foi por pensão alimentícia, mas é quase isso. Foi porque o Kiyosaki não quis pagar a porcentagem dos lucros das suas palestras e eventos de uma empresa que te ajudou na época, sabe? Essa empresa que processou ele ajudou a, inclusive, promover o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, por isso o processou. Mas, para não pagar a dívida, o que ele fez? Ele pegou e se declarou falido. Essa é uma dica que eu não vi no livro. Para não pagar as dívidas, se declare falido. Acho que ele não aprendeu isso com o pai rico nem com o seu pai pobre. Eu acho que ele aprendeu com o terceiro pai dele, que não deve ter contado no livro, o pai malandro, que provavelmente é brasileiro. Só ensinou o jeitinho brasileiro para ele. E isso teve muita repercussão na época até. Eu vou até mostrar o que o pessoal estava falando. Eu vou ler um trechinho aqui. A decisão gerou controvérsias e críticas, com muitos apontamentos à ironia de um guru financeiro usar as leis de falência para evitar o pagamento de uma dívida. É bem a mídia falar guru. Mas de fato a gente não podemos julgar aqui, não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Se o Kiyosaki é pilantra ou não, eu não sei. Mas foi isso que eu pesquisei, né? Eu tava procurando coisas por resumo do livro dele. E os livros dele são muito bons. E vou trazer todos aqui. Tem um que ele fez com o Donald Trump lá. Eu tô pensando em ler ele para poder estar trazendo resumo para cá. Processou ele porque ele também não quis dar uns lucros das palestras deles também. E uma dessas palestras, o Kiyosaki foi vaiado. E eu vou mostrar aqui para você. Foi até no Brasil, é coincidência. Foi lá em meados de 2017, ele foi vaiado. E tem alguns motivos. Ele ficou aqui eu vi um vídeo, daí o rapaz explicou. O rapaz estava lá no evento. Depois eu deixo esse vídeo aí na, na descrição para você entrar e ver depois. Assista esse vídeo primeiro, vou explicar aqui. Ele ficou muito focado em ficar falando as mesmas coisas, sabe? É um quadrinho que ele fez lá, que ele faz
pra mostrar. É, ficou falando a mesma coisa. Aí o pessoal ficou meio chateado, achou que ia passar alguma coisa diferente, né? Do que ele já geralmente passa em seu livro. Depois ele queria vender um curso. Eu acho que aí o pessoal já ficou mais chateado ainda. Depois ele passou, tipo, uma realidade diferente do Brasil. Ficou falando que é fácil, que é só fazer isso, que não sei o que é muito fácil. Então, foi por isso que ele, acho que não deu um conflito mesmo, né? Entre ele e o pessoal que ele tava ensinando, não é mesmo? Então, acabou que o pessoal ficou chateado e o rapaz lá do vídeo disse que ele mandou um cara calar a boca lá, daí o pessoal já ficou meio bravo. Um tava batendo palma, ele falou pra levantar e bater palma, e daí já não sei, né? O rapaz que falou no vídeo lá. E depois disso, o que que aconteceu, né? Que os caras vaiaram ele e tudo mais. Depois disso, ele pediu desculpas, falou que o pessoal tem que praticar, que não é uma pílula mágica, que tem que botar em prática tudo que ele fala e tudo mais para poder estar ficando milionário. E eu vou deixar o link aí, depois você dá uma olhada lá no canal do cara que postou o vídeo, né? Que ele foi no evento, então ele tem mais informação a passar a vocês. E seus livros me ajudou mesmo? Eu vou dar minha opinião aqui, que eu lembro a primeira vez que eu acho que eu ouvi audiobook dele, eu não lembro se eu li o livro. Eu acho que li o livro sim. Que eu queria aprender sobre finanças e eu não sabia de nada, né? Eu queria ficar rico e tudo mais. E, e foi um bom livro, assim, pra abrir minha. É tipo, expandir minha consciência sobre isso, né? Que ele fala sobre ativos e passivos. E a história dele lá no começo foi bem legal. Pra dar uma noção, assim, como é que funciona as coisas. E meio que inspira a gente um pouco. Depois chegou uma parte de um livro, desse livro do Pai Rico, Pai Pobre, que eu não, acabei não entendendo muito bem. É sobre investimentos em. Como que é mesmo? Em imóveis, alguma coisa assim. E ficou falando lá. Dessa parte eu já não gostei tanto, mas a do começo ali e depois ele falando dos ativos e passivos, para mim foi muito bom. Me ajudou a expandir a consciência sobre. Ele falou também sobre a corrida dos ratos, daí tanto que eu não sabia dessas coisas. Então foi um ponto positivo. Eu gostei bastante. Então, sabendo disso, devo ler o livro desse cara. Eu vou ser sincero aqui, eu acho que deve se ler sim, porque ele expande muita consciência sobre negócios, assim. E eu acho que essas coisas aí dele ser vaiado e tudo mais, foi por causa de um conflito mesmo, que ele achou que os brasileiros são americanos, né? E eu vou deixar aqui o resumo que eu fiz do livro dele, porque assim você vê o resumo e já pensa se vai ler o livro dele ou não. E eu passei. eu- e eu fiz o resumo mais focado em ativos e passivos. Então, eu só passei a parte mais legal do livro. E também porque meu gravador não gravou o resto do vídeo. Mas tá um bom vídeo, você vai gostar. Eu vou deixar ele aí recomendado para vocês. Obrigado por assistir.